Prestigiando aqui em Copacabana esse evento no Hilton Palace, a presença do secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Ronald Azzaro, que é o responsável, a nossa autoridade maior do turismo do Rio de Janeiro. Secretário, vamos primeiro falar deste evento. O Rio de Janeiro se preparando para os mega eventos esportivos e os empresários fazendo o dever de casa. Porque no momento que uma rede como a Rede Hilton inaugura no seu principal hotel, a Joia da Coroa, um novo espaço para eventos, reformado, totalmente atualizado, dentro do que existe de melhor no mundo. Isso é demonstração que esse dever de casa já começa a ser feito com bastante antecedência, não? Verdade, Magnavita, quer dizer, como vem cumprindo e já vem pensando à frente. Nós temos esses mega eventos nos próximos anos, mas a realidade é que a gente precisa permanecer com a vinda, com esse fluxo de turistas, depois desses mega eventos também, para que o turismo do Estado do Rio de Janeiro, o turismo do Brasil, cresça de maneira geométrica a vinda maior do fluxo de turistas para o nosso Estado. E a Rede Hilton dá a demonstração de profissionalismo e de visão futura. Estamos gravando essa entrevista numa quinta-feira, dia 31 de maio, e hoje pela manhã você presidiu, como presidente do Conselho Estadual de Turismo, uma belíssima reunião. Aliás, uma reunião que teve a oportunidade de abrir com um desabafo do Alexandre Sampaio, que é o presidente da Federação Nacional de Hotéis, hoteleira aqui do Rio de Janeiro, mostrando o quanto a hotelaria do Rio está sendo penalizada de uma forma injusta pela essa questão da hospedagem, dessa polêmica relacionada à hospedagem do Rio+20. Como é que o senhor vê essa questão e principalmente como é que o senhor vê essa necessidade de se reafirmar, botar os pontos nos is, como o senhor fez hoje nessa reunião do Conselho Estadual de Turismo? Exato. O hoteleiro não pode ser penalizado e a imagem do Rio, como saiu arranhada dessa grande celeuma que foi criada em torno das hospedagens, em torno das diárias, não pode ser continuamente penalizada. O que se demonstrou foi um grande amadurecimento também do empresariado carioca, do empresariado fluminense, haja visto essa década de eventos que nós vamos ter, de grandes eventos, e reafirmar o turismo como uma fonte de receita e uma grande contribuição para o PIB do país. Esse amadurecimento que criou foi para perceber que o nosso parque hoteleiro e que mesmo os empresários do trade não sejam reféns de elucubrações que possam acontecer, pensando num evento maior e que seja encaminhada ao Rio de Janeiro, seja encaminhada aos hoteleiros como um pacote pronto. A nossa rede hoteleira, o nosso parque de entretenimento já tem bastante tempo de mercado, experiência suficiente para sediar esses eventos. Então não precisa ser tutelado da maneira como estava sendo colocado, como estava sendo exposta. A partir do momento que deixou o próprio mercado agir, e a partir do momento que deixaram os agentes que estão de frente desse processo terem contato com a própria clientela, volta-se à normalidade, volta aos preços normais que estavam sendo praticados antes. Hoje eu considero uma das melhores reuniões do Conselho Estadual de Turismo. E eu falo isso na condição de ser vice-presidente lá do Conselho, porque foi uma agenda carioca, uma agenda fluminense, uma agenda preocupada não só em defender os interesses do Rio de Janeiro, mas a mostrar oportunidades que esse trabalho sério que o governo Sérgio Cabral está fazendo no turismo, sobre a sua batuta na área do turismo, tem refletido que foi, inclusive, a abertura de uma exceção para a BTL 2003, que foi aprovada hoje. Isso eu vou falar daqui a pouco. Mas dentro desses aspectos polêmicos, uma das coisas que marcou na ata hoje da reunião do Conselho foi um desagravo a um evento que foi um evento do turismo, de uma promoção extraordinária para o Rio de Janeiro, e um dos mercados emissivos mais importantes, que é a França, o lançamento de um guia Michelin na Embaixada do Brasil em Paris, com a presença de todo o trade francês. O guia Michelin
Primeiro o Guia Michelin sobre uma cidade brasileira, do Rio de Janeiro, depois uma série de eventos que ocorreram, principalmente no Senado francês, e um encontro com empresários, uma palestra, almoço, para oportunidades de investimentos. E hoje o desagravo porque este evento em Paris, realizado há alguns anos atrás, foi utilizado politicamente numa questão eleitoral de uma forma deturpada e escondendo o viés maior, que era o evento do turismo. E hoje a indústria do turismo deu o seu desabafo. O senhor, como presidente do Conselho, como é que o senhor vê essa reação dos empresários em solidariedade ao governador Sérgio Cabral num evento como esse do Conselho Estadual e principalmente colocando ordem e novamente pingos nos is do que foi essa importante maratona de turismo realizada na capital francesa? Magda Vitor, você estava lá, tá, e você foi testemunha, tá, de quanto o Rio de Janeiro estava ganhando naquele momento com o lançamento do Guia Michelin e o quanto o nosso estado, o nosso Rio de Janeiro foi homenageado, tá, reconhecido suas ações, seus projetos, suas políticas públicas de governo, e ninguém melhor do que o nosso próprio governador personalizando o estado do Rio de Janeiro para ser homenageado e receber todas aquelas laudas que estavam sendo mostradas naquele momento. Inclusive a Legião de Honra numa belíssima e emocionante solenidade dentro do Senado francês. Então ali, aquele momento é um momento de orgulho, tá, para o nosso estado, para o cidadão do Rio de Janeiro, aquela homenagem que faziam na Europa, já na França, um país de uma história densa. Importante polo emissivo para o Rio de Janeiro. Importante polo emissivo que é do Rio de Janeiro, sendo homenageado naquele momento. E por conta de futricas políticas, né, distorcem até o momento de descontração que estava tendo naquela oportunidade. Após uma maratona de eventos oficiais. Exatamente, cansativa, tá, que estava tendo naquele momento, não cansativa para a pessoa, mas de um grande orgulho para o nosso estado e representando naquele momento. Então distorceu o que estava sendo acontecido e hoje mostra um outro aspecto que parece que o estado do Rio de Janeiro estava ali fazendo exatamente, não vendendo o turismo, gastos necessários. Então hoje o turismo, tá, e por isso que a gente faz esse esforço para que tenha uma medição clara do que representa na arrecadação e no PIB estadual, tá, que o avanço que teve o nosso estado, a alavancagem que deram os municípios na sua arrecadação, tenha certeza que foi um trabalho permanente, contínuo, de visitação do próprio governador, tá, aos outros países, mostrando o que é o Rio de Janeiro. Né? Esses grandes eventos que vieram para cá não é fruto desse trabalho. O senhor está me dando uma resposta com absoluta lucidez, porque eu tive a oportunidade de entrevistar dentro da embaixada o Carlos Nussmann, porque era um momento pré-olímpico, não se tinha definido ainda a conquista das Olimpíadas. E essa maratona que estava sendo feita na Europa tinha como objetivo, inclusive, reforçar a candidatura do Rio de Janeiro para 2016, quer dizer, e que foi meses depois vitoriosa. Então era um momento, estava lá o Nussmann recebendo, inclusive, membros do Comitê Francês, do Comitê Olímpico Francês, quer dizer, de uma importância importantíssima. Agora, o governador Sérgio Cabral ele tem demonstrado que o turismo tem sido uma atenção especial, quer dizer, e ao ser vítima de um processo como esse, daqui a pouco vão criticar porque a secretaria está presente, conquistando feiras, aliás, acaba de conquistar uma coisa inédita, que é poder ser o estado, o destino internacional da BTL 2003, que é a grande feira da Europa, para o Brasil, em Portugal, que abre-se uma exceção, como reconhecimento à gestão do governo Sérgio Cabral. Exato, isso aí, quer dizer, mais uma vez, tá, entra no currículo do nosso estado essa bela homenagem que faz a Europa através de Portugal, através da BTL, onde até então a feira tinham-se os países convidados, né, que dariam ênfase para mostrar, eram só países, muda a denominação e fala destinos, tá, internacionais, tá, para serem convidados ali a serem homenageados. E o primeiro destino escolhido foi o estado do Rio de Janeiro. Obrigado, secretário, e voltamos daqui a pouco para todo o Brasil pela rede CNT de televisão.